Mais uma vez quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que você chegando cedo ou não, atrasado ou não, Ele não muda o amor por você. Oxi. Se Ele amasse, se Ele tivesse zelo por nós, como nós temos por Ele, inferno, Ele teria sido adiantado em uns 1000 anos e nós estaríamos lá, entendeu? E talvez a igreja estivesse vazia, talvez a Helena estivesse passeando com o celular aqui, entendeu? Mas fora isso, talvez o resto todo estivesse no inferno. Estamos tratando de Abacuque. Quero convidar você a abrir Abacuque. Qual é a página, Raiane? 611. Não, 611 não. 617, no caso 618, que é Abacuque capítulo 3. Essa semana foi interessante, porque uma pessoa, não sei de que estado, ela me mandou um e-mail falando assim: pastor, como é que eu consigo as lições atrasadas de Abacuque? Então, eu mandei, ela está acompanhando. Tá? Outra notícia, eu falei na quarta-feira, vou falar de novo agora e falo de novo à noite. Nosso espaço foi sondado para ser espaço para uma pós-graduação de aconselhamento bíblico. Então, está quase fechado. Então, vai ter um curso de teologia aqui na nossa igreja, no caso de pós-graduação em aconselhamento bíblico. É uma oportunidade ímpar que nós temos até da nossa igreja ser mais conhecida. É claro que mais gente, mais trabalho, né? Tá? Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Abacuque capítulo 3, vamos fazer uma breve leitura. Verso 8 em diante. Abacuque capítulo 3, verso 8 em diante. Nós temos percebido que parece que tem inário faltando. Se você por um acaso levou um inário sem querer para casa, traga de volta, tá? E outra coisa, há o aplicativo, eu já falei para vocês, baixa o aplicativo do inário no celular, tem lá. Não sei, no iOS? iOS eu não sei, Android tem, tá? Mas procure, aí ajuda. Abacuque capítulo 3, verso 8 em diante, assim diz a palavra de Deus: acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, tiras a descoberto o teu arco, e farta está a sua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo e com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa das grandes águas. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Em nome de Jesus. Amém. Palavra do Senhor. Estamos trabalhando o livro de Abacuque, tem sido muito gratificante para mim. Na verdade, essa é a segunda vez que nós trabalhamos Abacuque. Logo no início da igreja nós chegamos a trabalhar Abacuque,
Hoje nós estamos fazendo um trabalho um pouco mais profundo, nós estamos caminhando para o fim. Eu peço que você continue orando para que o Senhor possa direcionar qual vai ser o próximo tema que nós estaremos estudando. Semana passada nós trabalhamos Abacuque capítulo 3, verso 11, falamos sobre o sol e a lua que param nas suas moradas, vimos todo o poderio que o Senhor tem no sentido de usar todas as ferramentas e instrumentos no sentido de agir e fazer. Tudo que ele faz no sentido de salvar o seu povo, abençoar o seu povo. Em Abacuque 3,12, nós falamos que o Senhor ele marcha pela terra, e aí vem a resposta daquilo, por que o Senhor estava tão irado, por que ele fende o rio, e o próprio profeta olha para Deus e pergunta, é com os rios que o Senhor está bravo? É com a natureza que o Senhor criou que o Senhor está bravo? E na verdade ele está bravo, ele está irado, é com as nações que são perversas. As nações têm tentado derrubar o cetro do reinado de Deus, mas tudo em vão. Isso sempre aconteceu, sempre as forças do mal, elas tentam destruir as forças do Senhor, tentam derrubar, mas já nos evangelhos o Senhor fala, o inferno não vai prevalecer contra a igreja, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Nós podemos minguar, mas nunca acaba. É uma característica da igreja de Deus. O que acontece é que o Senhor, ele permite tribulações e lutas para que nós possamos crescer. Nós só crescemos na dificuldade. O que a gente mais observa no sentido de aconselhamento bíblico é que quando as pessoas, elas estão numa condição tranquila, elas abandonam Deus. Quando as pessoas elas estão numa situação confortável, elas se afastam de Deus. Tem uma passagem que Cristo fala que, olha, o rei faz uma grande festa, e a figura do rei é a figura de Cristo fazendo a chamada aos seus filhos. Ele fala, vou fazer uma grande festa, e manda um convite para o Alisson, manda um convite para o Cláudio, manda um convite para o André, para a Edilene, e aí um chega e responde, olha, eu não posso ir porque eu comprei um terreno, eu não posso ir porque eu comprei um carro, eu comprei um celular novo, eu comprei uma casa aqui, eu fiz uma coisa lá, todas as coisas lícitas, mas que tem que ser pesadas em relação à prioridade que é o Senhor. E aí o Senhor fala, não quer, também não entra mais. Não entra mais. E aí ele sai convidando outros grupos de pessoas para que a casa dele seja cheia. Isso é o que acontece nas nossas vidas. É o que tem a ver com o recado que a Cláudia deu, no sentido de você entender o que é prioritário na sua vida e o que não é prioritário. O que é importante e o que não é importante. O que é aquilo que tem que vir primeiro e o que tem que vir em segundo lugar. Na tua indignação, 3,12, tu marchas pela terra e calcas aos pés as nações, coloca todo o desejo humano no chão. Nós temos aprendido que nós temos que ser humildes, e a humildade quer dizer você entender que você não merece nada. Ontem eu estava tratando com um casalzinho, a Sara e o Nicolas, tá? E eu falava um pouco sobre isso, aquele discurso inicial que a maioria já ouviu. E quando eu falei com eles ficaram chocados. Ela falou assim, o que você espera dele? Ela falou assim, eu espero um homem lindo, um maravilhoso, um cavalheiro, um cavalo branco. Eu acho que ela não falou isso, eu estou teatralizando a coisa. Não, mas eu espero que ele seja tal. Eu falei, não. E aí quando eu falei o que ela devia esperar, ela abriu a cara assim, ficou chocada. Porque as pessoas elas confundem o que é e o que não é. Em Abacuque 3,13 nós falamos que ele sai para salvamento do seu povo, para salvar o seu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. E nós falamos que essa destruição em relação ao ímpio é total. Começa do telhado até o fundamento, nada escapa. Abacuque 3,14, nós vamos começar no dia de hoje. Abacuque 3,14. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças. E aí algo que aconteceu várias vezes na palavra de Deus, em que o Senhor fala, você não vai ter que guerrear, eu guerreio por você. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo
com as suas próprias lanças. O que o Senhor está falando é que aquele povo que se levanta sobre Israel, depois de cumprir o seu propósito, ele vai se matar a si mesmo. Os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre aos ocultos. Se você lembrar lá em Abacuque capítulo 1, falava sobre a alegria. Não entreta a Helena com o celular nem nada, deixa ela, senão ela vai achar que sempre entretenimento é alguma coisa que tem que dar para ela, tá? Nesse contexto aqui, o que acontece é que em Abacuque capítulo 1 mostrava sobre a alegria daqueles homens de matar os inimigos. Eles matavam com alegria. E aqui, quando eles, motivados pelo Senhor a atacar a si mesmo, eles também acham que estão matando o inimigo e têm alegria em se matar a si mesmo. A ironia de todo o processo de destruição desse inimigo é ampliada pela notificação da autodestruição. Com essa maneira distintiva de operação, o Senhor garante que o inimigo do seu povo sofreria as mais severas humilhações, porque aquele povo não tinha amor e não tinha temor. E aí, quando ele executa aquilo, ele executa contra si mesmo com a mesma gravidade. Eles se destroem a si mesmos com as suas próprias armas. Com frequência, o povo de Deus se encontra severamente perturbado em virtude do que ele não vê, nenhum poder invisível, um poder visível, tão forte quanto os seus inimigos. É algo que muitas vezes você se depara. Você está perante uma luta e dificuldade e você não vê ninguém para te ajudar. Você procura alguém invisível. Nós, seres humanos, nós somos pessoas que gostamos de contato, toque. Isso é grande explicação da idolatria. A pessoa ela precisa de um santo para ela pôr a mão. Ela precisa de algo para segurar. É por isso que as campanhas que são feitas nas igrejas, em que a pessoa oferece um tijolinho ungido, um marquinho, um negócio, a pessoa ela fica feliz porque ela tem alguma coisa para segurar. Muitas vezes nós nos deparamos em lutas e dificuldades e nós não vemos o próximo ao nosso lado. Nós não vemos ninguém que nos estenda a mão, ninguém tão forte quanto os nossos inimigos. Mas o profeta Abacuque encoraja os fiéis a assumirem uma perspectiva diferente. Eles devem olhar para a força do inimigo como sendo justamente a fonte da sua própria proteção. Quando você começar a entender que a força do inimigo é de onde vem a tua proteção, porque quanto mais forte o inimigo, mais forte é a ação de Deus. E aí vem o versículo que fala: quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. O que ele está falando? Quando a luta for ferrenha, o Senhor ele vai dar o quê? Mais força para você. Porque não há nenhuma tentação que é permitida sobre a sua vida que não seja além do que você possa suportar como filho e como filha. Por mais que a coisa pareça não vai destruir, o barco vai afundar, não vai. Chega no limite mas não chega. A água pode chegar no teu nariz, mas não cobre o teu nariz. Quanto mais forte o inimigo, mais certa é a sua autodestruição. Pois Deus soberanamente levanta poderes e os derruba. Ele volta a força do inimigo contra si próprio. Não precisa abrir as passagens, eu só vou citar só para a tua referência. Amã, lembra de Amã? Esther? Amã se enforca na sua própria forca. Ele faz todo um plano para destruir o povo de Israel. E Mordecai era a pedra no sapato dele, porque Mordecai ele não se dobrava a ele, entendia que apenas a Deus que ele tinha que se dobrar. E aí ele manda construir uma forca. E aí Deus orquestra toda uma situação para que num momento o rei fala: não precisa matar esse cara. Olha, tem uma forca lá que ele levantou. Pois é, naquela forca que ele edificou, é lá que ele vai morrer. Daniel, os adversários de Daniel morreram na mesma cova em que eles tramaram matar Daniel. Daniel levantado como um homem correto e direito, e aqueles homens procuram de toda forma e espécie de matar Daniel, não conseguem. Ele fala assim: só podemos encontrar algo na própria lei de Daniel. Cria uma situação em que Daniel aparece como um rebelde, entre aspas, porque ele não se dobra à autoridade do rei, uma coisa que os caras inventaram lá. E aí, agora você vai para a cova. Tudo bem, ele vai. Lá o Senhor o cura
o livra da boca dos leões, mas da mesma maneira o Senhor fala, então agora vocês vão entrar. E a palavra de Deus diz que aqueles homens não tinham chegado nem no fim da cova, e os leões já quebraram os ossos deles. Abimeleque e Siquém, rebeldes, conspiradores nos dias de juízes, foram amaldiçoados com a maldição da autodestruição. 2 Crônicas 20:17 fala, enfrentando uma coligação poderosa das nações inimigas, Judá, sob o reinado de Josafá, foi instruído a permanecer imóvel e ver a salvação do Senhor. Algo do tipo, 100.000 guerreiros de Israel e 1 milhão de guerreiros inimigos. E os caras falam, se prepara, veste as suas roupas de batalha, prepara todo, coloca a arca na frente e sai para enfrentar. Quando vocês estiverem perante eles, para. E não faz nada. E eles começaram. Mais de uma vez isso acontece. Nesse contexto está o próprio profeta. Ele não é apanhado no momento desta gloriosa visão da vinda do Senhor, de tal modo que ele se exclua da terrível ação no qual o povo de Deus é atacado pelo inimigo. Não, ele sabe que o povo vai ser destruído, mas o povo de Deus sofre também. Quando nós oramos pelos governantes, nós sabemos que se há juízo, nós como povo de Deus, nós sofremos também esse juízo. Tudo o que acontece no âmbito normal da sociedade, nós como seres filhos de Deus e filhas de Deus, nós padecemos também. Por isso que não adianta você orar contra o governo do PT, ou orar o governo do Bolsonaro, orar contra, não adianta, você vai sofrer. Você tem que orar para que haja justiça, mas mesmo quando houver justiça, você também vai pagar um preço. E Abacuque sabia disso. Ele sente que também deverá sofrer o impacto da ferocidade do inimigo. É algo que nós vemos, por exemplo, no contexto quando há um membro da família que tem problema com álcool, ou tem problema com drogas, ou com qualquer tipo de coisa. Apesar de apenas ele fisicamente estar padecendo, tudo aquilo respinga nos familiares. Qualquer situação de pecado sempre respinga nos familiares, e nesse caso também. Talvez como mensageiro da justiça e juízo, ele se vê como objeto especial da sua ira, da mesma maneira que todos os profetas de todas as gerações. Entenda que além de haver juízo sobre a minha vida e sobre a sua vida, também há um juízo especial, porque nós somos homens e mulheres de Deus e há perseguição. Se você se levanta num momento de luta e dificuldade da nação, da sociedade ou da família, o que acontece é que as pessoas elas vão te julgar e você vai sofrer bem mais. Como ponto crucial do homem na confrontação da verdade e do erro, ele sabe que não pode se isentar da sua fúria. Ele tem participação, nós temos participação em tudo isso. Abacuque 3,15. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. A fé recém-nascida do profeta, que até então ele estava temeroso, assustado, o encoraja a recordar a grande salvação providenciada pelo Senhor no passado, no caso de Abacuque, o livramento do Mar Vermelho. Mas e você? Quantos livramentos você teve nesta semana, neste mês, neste ano? Coisas que o Senhor permite que você viva, para que quando você estiver passando uma dificuldade, você lembre que o mesmo Deus que te livrou lá, é o mesmo Deus que vai te livrar aqui. Apesar de os cristãos terem uma memória fraca, você tem uma memória fraca, eu tenho uma memória fraca, nós temos que usar estas ferramentas, essas lembranças, como o profeta fez, para que a nossa fé seja edificada. Desdenhando da força do inimigo, o Senhor marcha sobre os mares com os seus cavalos. Este grande livramento de Deus fornece nitidamente um daqueles pontos firmes para os quais a fé madura do povo de Deus pode se apegar de novo. Talvez você não consiga levar a sua fé até o Mar Vermelho, mas você tem que estabelecer na sua vida pontos, eu chamo para mim, pontos onde a âncora ela fica. Às vezes a gente vê aqueles filmes de pessoas escalando morros, montes, montanhas, e aí conforme ele vai fazendo a escalada, ele pega e bate um ferrinho assim, e ele continua escalando. Se ele escorregar e cair daquele ponto, ele não passa. É algo que você tem que desenvolver na sua vida. Desenvolver pontos
Você tem que desenvolver pontos onde a sua fé pode ser alicerçada. A fé que dá vida deve olhar para a gloriosa chegada do grande Deus e nosso Salvador. Ele virá e devastará todos os seus inimigos, mas nesse meio termo, o juízo ele começa por onde? Por onde começa o juízo de Deus? Por quê? Por que que o juízo de Deus tem que começar pelo povo de Deus? O que você acha? Porque é quem conhece a palavra e devia dar o quê? Porque se o Senhor não começa o julgamento dele pela casa dele, o Senhor está fazendo uma acepção de pessoas. Então ele, a quem mais é dado, mais é cobrado. Isso não é regra. Se a regra fosse, eu não vou saber nada. Peraí. Tá? Se a ideia fosse, eu não sei nada, eu vou ter um julgamento menor sobre a sua vida, minha vida. Se isso fosse válido, beleza. O problema é que não é válido. A partir do momento em que o Espírito Santo ele nos dá o entendimento, o Senhor ele não mede pelo que você conhece, sim pelo que você poderia conhecer. Tá? Então o Senhor ele olha para você, uma pessoa em que não sabe ler, não sabe escrever, mora numa região erma. A condição dessa pessoa conhecer é muito menor do que uma pessoa que mora numa capital, que tem acesso à internet, tem acesso à televisão, tem acesso a toda sorte de livros. E a medição de Deus é uma medição nesse aspecto. Tanto que quando ele for julgar os índios lá no interior lá da Amazônia, o julgamento dele vai ser perante as leis morais que o próprio Deus implantou no coração deles. Então, essa utopia de que eu não sei, eu sei que você falou brincando, tá? Essa utopia, entendeu? De que eu não vou conhecer, que aí eu fico livre de julgamento negativo. Você cai num outro tipo de julgamento, tá? A fé que dá vida deve olhar para a gloriosa chegada do grande Deus e nosso Salvador. Ele virá e devastará todos os seus inimigos, mas nesse meio termo, o juízo deve começar pela casa de Deus. Tendo ouvido a resposta do Senhor à sua queixa, lá em Abacuque capítulo 2, verso 2 a 20, e tendo tido a visão do Senhor, chegando mais e mais perto em sua vinda, não adianta, André, aí tem que dar para a mãe, não adianta. Mais e mais perto em sua vinda para intervir e destruir o perverso e salvar o justo. Tendo ouvido a resposta do Senhor à sua queixa, Abacuque 2, de 2 a 20, e tendo tido a visão do Senhor chegando mais e mais perto em sua vinda, para intervir e destruir o perverso e salvar o justo, Abacuque 3, do 3 até o 15, até onde nós vimos, o profeta agora, daqui para frente, ele vai registrar reações diferentes em relação à ação maravilhosa de Deus. Aquele profeta, que até então ele não tinha fé e a fé dele recobra, ele começa a se deparar nesses poucos versículos que sobram de Abacuque, 16, 17, 18 e 19, ele vai ter algumas reações. No verso 16 nós vamos ver que mesmo assim ele fica ainda espantado. No verso 17 nós vamos ver que ele reconhece que ele vai ter uma perda enorme e ela está para acontecer. E nos outros dois versículos ele vai mostrar alegria. Como que o profeta ele sai de espanto para alegria? Como é que ele vai sair de medo e temor para alegria? Porque as pessoas elas adoram falar os dois últimos versículos de Abacuque, mesmo que a videira não floresça e não dê o seu fruto, eu me alegrarei no Senhor. Mas será que isso é uma verdade na sua vida e na minha vida? Será que o Senhor deixar mirrar, você vai continuar sendo fiel a Ele? Será? Será que você vai continuar adorando Ele? Você vai continuar falando que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, que Ele é bendito? Ou simplesmente você vai se fechar em si mesmo? O que as pessoas naturalmente fazem é fazer como a esposa de Jó: amaldiçoe esse Deus e morre. Só iniciando Abacuque 3,16.
Ouviu e o meu íntimo se comoveu. O comoveu é morreu de medo. Tremeram os meus lábios. Sabe quando você fica nervoso e o lábio começa a tremer? Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Ele estava tão nervoso, tão tenso, que ele não conseguia ficar de pé. Tremor. Talvez a pressão dele tenha subido, a glicose, sei lá. Alguma coisa aconteceu no físico dele em que ele ficou abalado. Pois em silêncio, opa! Até então o profeta estava o quê? Dialogando com Deus. Agora ele fecha a boca. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. A palavra de Deus diz que, lá em Efésios, se veste de toda a armadura de Deus, capacete da salvação, couraça da justiça, espada do Espírito, cinturão, como é que é? Fugiu? Oxi. Escudo da fé. Bom, se veste de todas as peças da armadura e aí se prepara, porque o dia mal vem, mas você está pronto para enfrentá-lo. Ser cristão não é não ter dia mal. Ser cristão é saber lidar com o dia mal. Está lá em Efésios capítulo 3 em diante. Ouviu e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão os meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. O esquema de diálogo que percorre todo o livro prevalece até o final. A observação do profeta de que ouviu a resposta do Senhor à sua queixa ecoa o reconhecimento da abertura do capítulo. Lá no começo ele fala: tenho ouvido. Nós precisamos ouvir mais Deus, o que ele tem falado. Dessa vez, porém, o profeta está mudo. Ele se acha totalmente incapaz de responder algo que acontece com Jó. Jó, ele começa com um diálogo, aí a hora que Deus começa a responder, ele se fecha, ele não sabe o que falar. Ele se acha totalmente incapaz de responder. Por meio de uma refutação paciente, nunca se desviando do seu ponto, o Senhor fez calar o seu servo, pondo-o numa posição de reconhecimento passivo ante a retidão dos seus caminhos. Anteriormente, Abacuque se preparara para a resposta que eu terei à minha queixa, lá em Abacuque 2:1. Quando Deus falar, eu tenho que falar para ele. Aqui ele não tem nada para falar. A expressão do profeta com respeito ao discurso do Senhor sobre si é uma experiência física real que sofrerá quando o peso total do significado da sua visão lhe sobreveio. Seus esforços para manter um diálogo com o Todo-Poderoso resultaram num incontrolável tremor de lábios. A sensação que teve é que seus ossos sofreram um repentino apodrecimento e os joelhos me vacilaram. Quanto mais piedosa é a pessoa, maior é o temor que sente pelo Senhor. Como que está o seu grau de piedade? Você se constrange quando você lê a palavra de Deus? Ou você está lendo como se estivesse lendo a revista Caras? Será que Deus... o Alice é uma pessoa que ele tem iniciado esse caminhar conosco, e aí eu me alegro quando ele dá esse tipo de testemunho que eu já vi com outros. Pastor, estava lendo a Bíblia e eu parei. Ser confrontado, parece que as letras elas vum na sua cara. Você tem permitido, ou melhor, você tem vivido essa experiência, ou você lê a palavra de Deus louco para acabar o capítulo, para você acabar com a sua obrigação? Quanto mais piedosa é a pessoa, maior é o temor que sente pelo Senhor. Talvez o seu atraso na igreja seja relacionado ao grau de piedade que você tem no seu coração, porque está faltando o temor. Está faltando o temor. É como se você nunca tivesse ouvido a história das viúvas nécias, virgens nécias, obrigado. Em que naquele dia elas chegaram e as virgens prudentes estavam com o seu azeite, elas estavam preparadas. E aí as outras falam assim: me empresta um pouco do seu azeite, porque o Senhor está para chegar. E elas falam: não, se eu emprestar o nosso para vocês, nós vamos ficar todas sem. Vão até a cidade e comprem.
E elas vão, enquanto elas estavam indo, o Senhor chegou, recebeu elas dentro da sua casa, fechou a porta e elas batiam na porta: deixe-me entrar. E a porta não se abriu. Deus não requer de mim e de você grandes coisas, apenas zelo, temor e tremor. E um deles é orar e chegar na casa do Senhor. Pastor, será que Deus vai me mandar para o inferno por causa disso? Não cremos. Mas é um símbolo claro e real de como você tem respeito por aquele que está aqui. Não sou eu. Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar, adorar e bendizer o Teu santo nome. Porque como profeta nós somos testados, como profeta, Pai querido, nós somos sustentados. E com o passar do tempo, o que acontece é que nós nos acomodamos no nosso cristianismo, talvez pensando que estamos bons o suficiente, que nós, com o nosso cristianismo mediano, nós agradamos ao Senhor. Mas o profeta, Pai querido, ele se espanta perante a sua presença. Com temor e tremor, Pai querido, aquele profeta, ele deu todas as manifestações físicas do espanto do que iria acontecer. Nós precisamos mais desse temor, Pai. Nós precisamos mais desta reverência. Nós precisamos mais desse respeito pelas coisas sagradas. Mas isso, Pai, só pode vir do Senhor. Se o Senhor, Pai, não gerar isso nos nossos corações, o que vai acontecer é que nós seremos envoltos nas situações do dia a dia, seremos envoltos na nossa vontade, no nosso sono, no nosso cansaço. E o que acontecerá é que o Senhor ficará em segundo plano. Quem tem a perder somos nós. Por isso clamamos a Ti, pela Tua intervenção. Louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.